Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou professor de CPSEX de Física. Eu estou envolvido com o projeto desde 2018 e atualmente eu ministro as aulas da frente 1, que é mecânica, e da frente 3, que é elétrica, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tá bom, ao nosso cursinho. Espero que vocês gostem das aulas que a gente preparou para vocês, tudo bem? E hoje, então, galera, nossa primeira aula é sobre velocidade média. Vamos começar então aí a frente 1, tá bom? A frente de mecânica, ok? Galera, velocidade média é um tema introdutório, mas de muita importância na frente de mecânica, ok? A gente vai ver que ele é um tema que vai ocorrer tanto no começo em movimento uniforme, quanto em movimento uniformemente variado, em movimento circular, tá bom? Então ele é um tema introdutório, mas que vai se repetindo ao longo desse bloco que a gente chama de mecânica, né? Que esse bloco inicial, que é a cinemática, o estudo do movimento sem se preocupar com as causas. Tudo bem? Vamos começar então, pessoal? Beleza? Galera, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre velocidade média, antes de começar a tratar, é fazer uma pequena introdução à cinemática. Galera, cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas do movimento. Tudo bem? São três grandezas extremamente importantes que a gente precisa ter em mente, certo? O espaço, o tempo e a velocidade, certo? Então, se você entender direito o que são essas três grandezas e como elas se comportam na cinemática, você já está começando muito bem a estudar cinemática, a estudar a frente 1, que é a frente de mecânica. Tudo bem? Galera, o espaço, que a gente vai denotar aí pela letra S, é onde acontece o movimento, tá bom, galera? São os metros que o móvel vai percorrer ao longo do movimento, tudo bem? Tá extremamente ligado com a trajetória, mas não confunda espaço com trajetória, tudo bem? O espaço é onde as coisas estão imersas, onde tudo está acontecendo, tudo bem? O tempo, galera, é basicamente o que a gente vai usar para medir para diferenciar as diferentes posições dos móveis. Ele vai ser uma grandeza muito importante. É muito difícil conceituar tempo, né? A gente pode dizer que tempo, galera, na verdade é o que acontece entre dois eventos periódicos, tá bom? Para não ficar filosofando demais, tudo bem? E velocidade, galera, a gente vai ver hoje que é justamente uma relação matemática entre espaço e tempo. Quando os dois se relacionam, a gente tem uma nova grandeza nascendo aí, que é a grandeza velocidade. Só para a gente recapitular, a gente vai usar a letra S para denotar o espaço, né, que vem de space do inglês, o T minúsculo para falar do tempo e o V minúsculo para falar da velocidade. Tudo bem, pessoal? Então lembra, são as três grandezas. Nas próximas aulas, pessoal, a gente vai conhecer uma quarta, que é a aceleração, mas quando chegar lá a gente fala dela. Tudo bem? Vamos continuar? Galera, olha que interessante. Essa imagem já nos ajuda muito a começar a estudar a cinemática. Na imagem A aí, ó, eu tenho uma trajetória em vermelho, ok? E eu tenho um marco zero e o ponto A e o ponto B. Perceba que na primeira imagem, o ponto A está escrito assim, ó, 10 quilômetros. E o ponto B também 10 quilômetros. Aí você pensa assim, tipo, então não existe diferença entre o ponto A e o ponto B? Justamente, galera, aqueles 10 quilômetros, eles indicam a distância que o ponto B e o ponto A estão da origem. E a origem é esse marco zero aí. Tudo bem? Então quer dizer que o A está escrito 10 quilômetros porque ele está a 10 quilômetros da origem. O B está escrito 10 quilômetros porque ele está a 10 quilômetros da origem. No entanto, para a gente agora começar a estudar movimento, vai ser necessário orientar a trajetória, dar um sentido positivo e, consequentemente, um negativo à minha trajetória. Tudo bem? Olha só na imagem B já o que acontece, galera. Lá eu já orientei a trajetória. É como se de A para B eu estivesse aumentando as posições, eu estivesse subindo nos quilômetros. Tudo bem? Quilômetro, galera, é a unidade de medida de posição. É uma das unidades, tá bom? Na verdade, não é nem a unidade do Sistema Internacional. A gente vai ver que no Sistema Internacional de Unidades de Medida, pessoal,
a unidade de espaço, de posição, é o metro, tá bom? Quilômetro é só uma medida usual que a gente acaba usando no dia a dia, ok? Beleza? Mas olha que interessante já, então eu tenho uma orientação. De A para B, eu tenho um aumento das posições. Perceba que agora o A é o menos 10 quilômetros e o B é o mais 10 quilômetros. Tudo bem, galera? Beleza? Então a primeira coisa, em cinemática, uma coisa muito importante é o nosso referencial. Quando eu coloquei a trajetória, quando eu orientei a trajetória do A para o B, eu escolhi um referencial. Para mim, tudo que está para a direita é positivo e tudo que está à esquerda do zero ali é negativo. Esse é o meu referencial, tá bom? É muito importante nós termos um referencial em cinemática. Ok, galera? Beleza? Tranquilo, pessoal. Olha que interessante, pessoal. Aqui, olha uma outra imagem que fala muito sobre referencial pra gente. Perceba que aqui, ó, eu tenho um carro, ok? Aqui eu tenho um carro e esse carro está em movimento, ok? Esse carro está em movimento. Ele está em movimento em relação a quê? A qual referencial? Ué, galera, o referencial óbvio aí da imagem é a própria árvore. A gente pode dizer que o carro começa a se movimentar em relação à árvore. Se o carro estivesse se movimentando e fosse um fundo totalmente branco, para nós era como se o carro estivesse parado, não é verdade? Ele não estaria movimento, a gente não teria um referencial para dizer se o carro está ou não em movimento. É por isso que o fundo, geralmente os pontos que são fixos, são importantes para a cinemática, pois eles servem como referencial, tudo bem? Olha uma coisa interessante, pessoal, que você vai se perguntar, que talvez você nunca tenha se perguntado. O carro, com certeza, está em movimento em relação à árvore, não é verdade? Ele vai começar a mudar de posição. Movimento é isso, viu, galera? Movimento é mudança de posição no tempo. Quando você começa a mudar a sua posição no tempo, você consequentemente está em movimento, beleza? Ó, então o carro está em movimento em relação à árvore. No entanto, no referencial de quem está no carro, a árvore é que está em movimento em relação ao carro, concorda? Imagina que você é um passageiro e está sentado, por exemplo, no banco de trás desse carro vermelho. E você olha a árvore ficando para trás. Para você, se fosse um fundo totalmente branco e o carro mantivesse velocidade constante, você ia perceber que a árvore começava a se afastar. Então, no seu referencial, ok? A árvore é que se afasta. O carro para você está parado e a árvore está em movimento. Então, a gente pode dizer tanto que o carro está em movimento em relação à árvore, como a árvore está em movimento em relação ao carro. Tudo depende do referencial. Tudo bem? Beleza, galera? Olha que interessante. Velocidade, pessoal. Velocidade. Velocidade, galera, como eu disse, é uma relação entre o espaço e o tempo, certo? Imagina você, por exemplo, imagina que, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você toma 2 litros de água a cada 2 horas. Então, eu posso dizer que você toma 1 litro de água por hora, não é verdade? Eu posso dizer, em média, se você toma 2 litros de água a cada 2 horas, então em 1 hora você toma aí 1 litro de água, não é verdade? Então a sua velocidade de ingestão de água seria de 1 litro por hora. Ou então, imagina que você está observando, certo, alguns animais numa fazenda e você percebe que as cabras estão pulando a cerca, ok? E você percebe que a cada minuto 3 cabras pulam a cerca. Então você pode dizer que a taxa com que as cabras pulam a cerca é de 3 cabras a cada minuto, não é verdade? Você pode pensar também o seguinte: o cabelo humano cresce cerca de 3 centímetros por mês. Você pode dizer que a taxa de crescimento do cabelo humano é de 3 centímetros a cada 1 mês, não é verdade? Velocidade é isso, pessoal. Velocidade é como se fosse uma taxa de variação, só que agora do espaço no tempo. Imagina que eu fale para você que um carro tem uma velocidade de 10 metros por segundo. O que significa essa velocidade de 10 metros por segundo? Galera, uma velocidade de 10 metros por segundo significa que a cada segundo que passar, o carro percorre 10 metros. Tudo bem? Então 10 metros por segundo seria 10 metros a cada segundo. E uma velocidade de 20 km por hora? Se você mantiver aquela velocidade, você vai percorrer 20 km a cada 1 hora.
tudo bem? Então perceba que é uma taxa de variação, é o quanto o espaço varia no tempo. É isso que é velocidade. Tudo bem, galera? Então eu trouxe para vocês aqui, ó. Velocidade é uma taxa de variação, galera, do espaço no tempo. Tudo bem? Se você ganha, por exemplo, R$ 10 a cada hora, essa é a velocidade com que você ganha dinheiro. Você ganha R$ 10 por hora. Só que no caso do carro, galera, você mede em quilômetros por hora, o quanto você anda por tempo. É muito importante, né, galera? A velocidade é uma coisa extremamente importante porque ajuda a gente a se organizar. Por exemplo, se você precisa ir de uma cidade A até uma cidade B, por exemplo, de São Carlos até Ribeirão Preto, que você sabe que tem aproximadamente aí 100 quilômetros, você sabe que se você mantiver uma velocidade constante de 100 quilômetros durante todo o caminho, se a cidade fica a 100 quilômetros e você está a 100 quilômetros por hora, você vai cumprir o trajeto em apenas uma hora, tudo bem? Então você consegue se planejar sabendo o que significa velocidade, essa taxa de variação do espaço no tempo. Tudo bem, galera? Então isso ainda não é velocidade média, o que eu estou te falando é o conceito de velocidade. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Beleza. Olha que interessante, galera. Eu quero falar para vocês agora de uma outra coisa, uma grandeza que na verdade a gente já falou, é o próprio espaço, galera. Só que em vez de falar de uma posição específica, como naquela outra imagem, o A estava a 10 km e o B estava a menos 10 km, agora eu quero falar de uma variação do espaço. Perceba, por exemplo, galera, essa bolinha. Ok? Imagina que essa bolinha está indo no sentido da trajetória. Então ela estava na posição inicial dela originalmente, vamos supor que é aquela posição ali S igual a menos 2 metros. E a bolinha andou ali até a posição mais 2 metros. Nós podemos, pessoal, calcular uma variação do espaço, um ΔS. Um triangulinho delta, galera, já vou mostrar para vocês, é uma letra grega que é um triangulinho, tá bom? Então nós podemos calcular um ΔS ali, da posição inicial até a posição final. Ué, se ela saiu da posição menos 2 metros e foi até a posição mais 2 metros, ela percorreu quanto de ΔS, pessoal? É só contar os quadradinhos ali. Se você olha na imagem, você percebe que ela andou 4 quadradinhos, ó. Ela andou 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Então o ΔS dela foi de 4 metros, tá bom? E como ela está a favor da trajetória, ela está indo, se ela foi dessa posição inicial até essa posição final, como ela está a favor da trajetória, ok? Esse ΔS acaba sendo positivo. Então perceba, olha que interessante, galera. Eu tenho uma trajetória orientada, então eu tenho o meu referencial e aí eu estou respeitando o meu referencial. Tem a origem ali, à esquerda do referencial tem números negativos e à direita do meu referencial, a favor da trajetória, eu tenho posições positivas, tá bom? Como que a gente vai definir o que é ΔS, o que é variação do espaço, galera? Ó, ΔS, galera, é a posição final, é o espaço final menos o espaço inicial. Então, se ele saiu do menos 2 e foi até o mais 2, como eu calculo o ΔS, professor? Basta fazer o mais 2 menos o menos 2, tá bom? Ó, perceba que vai ficar mais 2 menos da fórmula, ó. Esse menos é esse menos da fórmula aqui, menos 2. Menos com menos, galera, dá mais, tá bom? E aí menos 2 vai dar 2 mais 2, que vai dar 4 metros, que seria o nosso ΔS. Tudo bem, galera? Uma coisa interessante, agora que eu sei calcular o ΔS, a gente pode ver que o corpo, nesse caso aqui, ele pode estar tanto indo a favor da trajetória, tá vendo? Como nesse experimento mental que eu fiz com vocês, a bolinha saindo daqui e vindo até aqui, ou como realmente está acontecendo nessa imagem, galera. Na imagem, a bolinha, na verdade, está indo dessa posição para essa posição. Ela está indo contra a trajetória, tá bom? E se nós calcularmos essa fórmula aqui, ó, fazendo contra a trajetória, o sentido que ela está tendo mesmo, perceba que o ΔS dará negativo. Olha que interessante. Qual seria a posição final se ela está indo daqui para cá, galera? A posição final é menos 2. E a posição inicial? A posição inicial é mais 2, não é verdade? Vai ficar, então, posição final menos posição inicial. Menos 2 menos mais 2 vai ficar menos 4, né, galera? Aí o ΔS deu negativo. Perceba que o número continua sendo o mesmo. Um deu mais 4 e o outro menos 4. Mas o sinal é muito importante, porque ele ajuda a gente a saber, galera, se o movimento vai ser retrógrado ou se vai ser
progressivo, tudo bem, pessoal? Ó, um movimento progressivo, pessoal, é um movimento que acontece a favor da trajetória. E um movimento retrógrado é um movimento que acontece contra a trajetória, tudo bem? Isso acaba influenciando no sinal da velocidade. Quando você vê em algum problema, galera, uma velocidade negativa, não vá se assustar, tá bom? Não é que o corpo está com uma velocidade abaixo de zero, ok? É que ele está indo contra a trajetória, contra a orientação da trajetória. Olha que interessante aqui, ó. Nós temos uma orientação da trajetória, galera, para a direita nessa imagem. Esse carro aqui está indo para a esquerda. Logo eu coloco um sinal de menos para evidenciar que esse movimento é retrógrado, ok? Está indo contra o referencial que eu escolhi. E aqui eu tenho uma velocidade de mais 30 km por hora, certo? É um movimento progressivo, porque ele está a favor da trajetória. Tudo bem, galera? Beleza? Olha que interessante, ó. Vamos só para recapitular. 70 km por hora. O que significa isso? Vamos interpretar que se ele mantiver essa velocidade, em apenas uma hora ele vai percorrer 70 km. Olha como velocidade é realmente a taxa de variação do espaço no tempo. É o quanto eu estou variando no espaço a cada unidade de tempo. Tudo bem, galera? Beleza? Viram como é importante referencial, orientar a trajetória, escolher o sentido das posições para calcular de maneira correta a velocidade. Mas espera aí, então, como se calcula a velocidade? Galera, a velocidade média, no caso para a gente aqui, a gente calcula da seguinte maneira. É só fazer ΔS por ΔT. Você já deve ter notado isso, porque se você olha para a unidade da velocidade na imagem anterior, tá vendo o que é quilômetros por hora? Quilômetros, pessoal, é uma unidade de posição, certo? E hora é uma unidade de tempo, não é a unidade do Sistema Internacional. No Sistema Internacional de Unidades, pessoal, o tempo é medido em segundos e não em horas, tá bom? Mas calma que com o tempo você vai já se acostumando com isso. Tudo bem? Então, galera, ó, eu vou ter aqui espaço, que é o quilômetro, dividido por tempo. Isso é muito útil, viu, galera? Não só nesse assunto, mas também nas próximas aulas, a gente vai ver que a unidade ajuda a gente a lembrar da fórmula, tá bom? Ó, vamos lá. Aqui, galera, então, ó, eu tenho que velocidade média é o ΔS dividido por ΔT. É a variação do espaço dividido pela variação do tempo, tá bom, galera? Aí eu tenho aqui, ó, velocidade média é essa velocidade média escalar. Esse escalar aqui a gente vai tratar depois, tá bom? Nas próximas aulas. A gente vai ver que velocidade, na verdade, é uma grandeza vetorial. Eu vou explicar para vocês o que é uma grandeza vetorial. Aqui eu tenho o ΔS, que é a variação. Ó, esse delta aqui, galera, esse triângulo é uma letra grega, tá bom? Toda vez que aparecer ele, galera, toda vez que aparecer ele, você faz final menos inicial. É ΔS, então é o S final menos o S inicial, que no caso é posição final menos posição inicial. ΔT é o T final menos o T inicial, tá bom? Até coloquei aqui para vocês, ó. O ΔT seria o tempo ou instante final e o T0 seria o tempo ou instante inicial. Sempre que aparecer o triângulo, galera, é final menos inicial. Sempre, ok? Estamos combinados? Galera, olha que interessante, não vai se confundir, tá bom? Velocidade média, galera, não é a velocidade que o corpo desenvolveu durante todo o percurso. Porque imagina só, se você vai, por exemplo, de São Carlos a Ribeirão Preto, que tem aproximadamente 100 km de distância uma da outra. Se você vai em uma hora, certo? Você pode escrever aqui que a velocidade média, você vai colocar aqui, ó, qual foi o ΔS? O ΔS foi 100 km, né? A distância que separa as duas cidades. Qual foi o ΔT? Foi uma hora, então você viajou, a velocidade média seria 100 km por hora, não é verdade? Se você percorreu 100 km em uma hora, a sua velocidade média foi de 100 km por hora. Significa que durante todo o trajeto o ponteiro do carro estava marcando 100 km por hora? Não, pessoal, não significa. Isso é uma velocidade média. Pode ser que em alguns trechos você tenha ido a mais que 100 km por hora, em outros trechos você tenha ido a menos, tudo bem? É claro que tem um pedágio, então no pedágio você vai diminuir a velocidade, tudo bem? Então, tipo assim, na média, se você fosse a 100 km por hora, você chegaria a Ribeirão Preto em uma hora.
Tudo bem? Deu para entender o que é o conceito de velocidade média? Ele não é muito útil para falar da velocidade instantânea do carro, mas se você olhar o problema como um todo, você tem uma ideia ali de planejamento, né? De quanto tempo demora para chegar de um ponto até outro, tudo bem? Qual que é a distância total de um ponto até outro, até porque se você tiver um problema em que ele divide o percurso em vários trechos, pessoal, a velocidade média sempre vai ser o ΔS total pelo ΔT total. Então imagina que no problema ele começa a falar para vocês assim: ah, eu tenho um corpo que na primeira parte do trecho ele percorreu com 20 km por hora, depois ele aumentou para 30 km por hora, depois ele aumentou para 40 km por hora. Qual que é a velocidade média do percurso total? Toma cuidado, isso é pegadinho, eu tô aqui para alertar vocês, tá bom? Não caiam nessa, galera. Velocidade média não é o mesmo que média das velocidades. Se ele fala que a velocidade foi primeiro 20, depois 30, depois 40, não vai pegar 20, somar com 30, somar com 40 e dividir por 3. Fazer a média aritmética das velocidades, tá bom? A velocidade média é você pegar tudo que ele andou e dividir por tudo pelo tempo que ele levou, tá bom? Então é o ΔS total e o ΔT total. Uma outra informação muito importante em velocidade média, galera, esse ΔT aqui, ó, esse ΔT aqui, ele considera as paradas. Então, se no problema ele falar que um certo automóvel percorreu 100 km na primeira parte do caminho, parou 1 hora no posto para fazer um lanche e depois continuou a viagem. Essa 1 hora de parada, ela entra aqui nesse ΔT, tá bom? Então, se ele demorou 2 horas na primeira parte do percurso, ficou 1 hora parado e depois demorou mais 1 hora para chegar até o final do percurso, o tempo total foi de 4 horas, tá bom? Eu conto as paradas, eu considero as paradas, tudo bem? Para o cálculo da velocidade média. Beleza, galera? Deu para entender a ideia de velocidade média? Eu tentei desarmar todas as armadilhas, ok? Galera, quando você fala de velocidade, ok? Você tem 2 unidades que aparecem com muita frequência, que é o quilômetros por hora e o metros por segundo. O metros por segundo, galera, é a unidade do sistema internacional, do sistema internacional, enquanto que o quilômetros por hora é uma unidade um pouco mais usual, tá bom, galera? Não fica preocupado. Para você fazer conta, geralmente é recomendado, dependendo das unidades que você tiver no seu problema, se por exemplo, ele te deu a velocidade em km por hora, no entanto, as informações de tempo e espaço estão em metros e segundos, certo? Então é melhor você trabalhar a velocidade aqui, no sistema internacional, certo? Então você olha para o espaço, o espaço está medido em metros. Se ele te deu a velocidade em km por hora, passa para metros por segundo, tá bom? As unidades estão todas em quilômetros. Então passa a velocidade para quilômetros por hora, tá bom? Então você vai aprendendo a ter esse feeling do problema à medida que a gente for treinando aqui, fazendo os exercícios, tudo bem? Mas não é nada difícil, galera. Para você passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta que você divida por 3,6. Então, se você tiver lá, um automóvel tem uma velocidade de 36 km por hora e você quer saber quanto que é essa velocidade em metros por segundo, pega esse 36 km por hora, galera, divide por 3,6. Se você fizer a continha aí, 36 km por hora dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo, tá bom? E se você algum dia, por algum motivo, quiser fazer o contrário, converter de metros por segundo para quilômetros por hora, basta que você faça o contrário. Se para ir de km por hora para metros por segundo você dividiu por 3,6, de metros por segundo para quilômetros por hora você multiplica por 3,6. Tudo bem? Beleza? É muito simples, muito rápido. Vocês vão começar a decorar de tantos exercícios que vocês vão começar a fazer. Tá bom, galera? Alguns valores vão ficar gravados na cabeça. Tudo bem? Beleza, galera? Para a gente treinar, eu trouxe aqui alguns exercícios, tá bom? Olha o primeiro, galera. Uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Galera, ele deu aqui, 5 km. 1 quilômetro, galera, é igual a 1.000 metros, não é? Então 5 quilômetros é igual a 5.000 metros. Vamos calcular a velocidade média? Velocidade média, pessoal, primeiro ele colocou aqui, 5 quilômetros é igual a 5.000 metros, ok? E lembra que velocidade média, pessoal, é ΔS por ΔT. Qual foi o ΔS? Foi 5.000 metros. Qual foi o ΔT? 10 segundos. Ou seja,
essa velocidade média é igual a 500 metros por segundo. Na média, galera, ele viaja 500 metros a cada 1 segundo. Tudo bem? Beleza? Esse foi só aplicação de fórmula, hein? Rapidinho, tranquilo. Ó, galera, analisando a tabela, calcule o valor da velocidade média. Olha essa tabela aqui, galera. Na linha de cima, eu tenho as posições S medido em metros e na linha de baixo eu tenho o tempo medido em segundos, tá bom? Então, ó, no segundo 1 ele estava na posição 5 metros, no segundo 2 ele estava na posição 10 metros, no terceiro segundo ele estava em 15 metros e em 4 segundos ele estava em 20 metros. A gente já pode ver que a cada segundo que passa, ele está andando 5 metros, a cada segundo que passa, ele está andando 5 metros. Então, intuitivamente, você já pensa que a velocidade é 5 metros a cada segundo. Até porque isso que é velocidade, né, galera? É a taxa de variação do espaço no tempo, tá bom? Beleza? Olha aqui, galera, ó. Eu tenho aqui, ó, você pode pegar quaisquer 2 pontos aqui dessa tabela, tá bom? No caso, ele pegou aqui, ó, posição inicial 5 metros, posição final 20 metros. E aí ele pegou aqui, ó, o tempo inicial 1 segundo e o tempo final 4 segundos. Aí ele fez o ΔS por ΔT. O que é ΔS, galera? É final menos inicial. Então é 20 menos 5, ó. 20 menos 5 deu 15. E aí, o que é ΔT, galera? Esse ΔT aqui é tempo final menos tempo inicial. É 4 segundos menos 1 segundo. Aí deu 4 menos 1, que é 3. 15 dividido por 3, olha aqui, ó, é os 5 metros por segundo que a gente já havia discutido só de olhar para a tabela, tudo bem? Eu sei que esse começo de matéria é um pouco mais intuitivo, mas de novo, eu reforço, essa introdução é importante, galera, para as demais aulas, tudo bem? Beleza, galera? Vamos para mais um, ó. Olha aqui, Universidade Federal de Juiz de Fora, tá bom? O motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, passando por Barbacena, cidade situada a 100 km de Juiz de Fora e a 180 km de Belo Horizonte. A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Barbacena é de 80 km por hora e de Barbacena a Belo Horizonte é de 90 km por hora. Determine qual o tempo mínimo em horas que a viagem dura totalmente de Juiz de Fora até Belo Horizonte. Então vamos lá, galera, vamos parar e vamos refletir um pouco sobre o problema, galera. Vamos pensar, ó. Ele vai de Juiz de Fora a Belo Horizonte, só que no meio do caminho ele vai parar em Barbacena. Então eu preciso calcular primeiro o tempo para ele ir de Juiz de Fora até Barbacena, eu calculo esse tempo. E depois eu calculo um outro tempo, que é o tempo dele para ele ir de Barbacena até Belo Horizonte. E aí eu somo os dois tempos e acho o tempo total, tá bom? Ó, porque eu tenho as velocidades que ele vai desenvolver. Então vamos lá, ó. De Juiz de Fora até Barbacena, galera, ó. De Juiz de Fora até Barbacena, para mim calcular o tempo, se você volta para essa fórmula aqui, ó, vamos voltar para essa fórmula aqui. Se velocidade é ΔS por ΔT, se alguma hora eu quiser calcular o tempo, olha que interessante, passa o tempo multiplicando e a velocidade dividindo. Você vai ver que tempo na física vai ser ΔS dividido por velocidade média, tá bom? Então, ó, passa o tempo está dividindo, ele passa multiplicando e a velocidade aqui vai passar dividindo. Tempo vai acabar sendo ΔS por velocidade. É o que ele está fazendo aqui, né, galera? Ó, perceba que é o que ele faz aqui, ó. Ele vai fazer, ó, de Juiz de Fora até Barbacena, que é o ΔT1, ele vai fazer o ΔS, que é 100 km, né, que ele falou pra gente aqui, ó, 100 km de distância, dividido pela velocidade, que é de 80 km por hora. Olha aqui, ó, 100 dividido por 80 deu 1,25 hora, tá bom? E depois aqui de Barbacena a Belo Horizonte, eu vou fazer o mesmo procedimento. ΔS, que é 180, dividido pela velocidade, que é 90, vai acabar dando 2 horas. Aí ele demorou 1,25 hora para ir de Fora até Barbacena, e de Barbacena até Belo Horizonte mais 2 horas. Somando os dois tempos, galera, eu vou ter a resposta aí, que é 3,25 horas. Tudo bem? Alternativa B. Beleza, galera? Sem estresse, né? 2 continhas, uma pequena manipulação na forma da velocidade média, só passar o tempo multiplicando e a velocidade dividindo, acabou, simples demais, né, pessoal? Até agora, nenhum segredo, né? Vamos lá, galera. Universidade Federal de São Carlos, ó, UFSCar, hein, galera? Um trem carregado de combustível, ele tem 120 metros de comprimento, esse trem. Olha que interessante, ele falou o comprimento do trem. Então pode ser que o comprimento seja uma coisa importante agora pra gente, né? Faz o percurso de Campinas até Marília, com velocidade constante de 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos. Pera aí, galera, ó. Unidade alerta, hein? Unidade alerta. Ele deu comprimento em metros, ele deu tempo em segundos, ele deu 15 segundos. E olha a velocidade,
tá em quilômetros por hora. A gente vai ter que converter, tá bom? Vamos dividir por 3,6 para achar o valor da velocidade em metros por segundo. Tudo bom? Beleza? Ó, ele falou que o trem gasta 15 segundos para atravessar a ponte e ele perguntou o comprimento da ponte. Galera, vamos pensar. Aqui do lado eu coloquei para vocês esse quadrado preto, ele é o trem, ele representa o trem, tá bom? E essa linha cinza representa a ponte, ok? Imagina que para o trem atravessar completamente a ponte, ó, a travessia começa, galera, pensa, quando o trem está atravessando uma ponte, a travessia começa quando a frente do trem entra na ponte. Aí a travessia começou, não é verdade? E a travessia termina quando a traseira do trem acaba a ponte. Então, ó, a travessia começa quando a frente do trem entra na ponte e a travessia termina quando a traseira do trem sai da ponte. Tudo bem? Então vamos imaginar que para o trem atravessar completamente a ponte, esse ponto vermelho aqui, que é a traseira do trem, tem que chegar nesse ponto aqui, que é o final da ponte. Certo? Eu preciso achar qual que é a distância entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ele me falou que o trem tem 120 metros de comprimento e eu sei que o comprimento da ponte vale L. Eu não sei quanto que vale, vamos chamar que vale L. Fala pra mim, galera, qual que é a distância entre esse ponto vermelho e esse ponto vermelho aqui? Ué, é 120 mais L, certo? Esse é o ΔS. Essa é a distância que tem que ser percorrida para o trem atravessar a ponte. Tudo bem? Completamente. Então o ΔS vai ser 120 mais L, beleza? E o ΔT, 15 segundos, certo? Então primeiro, galera, ó, vamos dividir 50 km por 3,6, a gente vai achar aqui 13,8 metros por segundo, tá bom? Esse é o primeiro passo. Aí, ó, eu sei que a velocidade média é ΔS e o ΔS vai ser o comprimento do trem, que é 120, mais o comprimento da ponte, que vale L, dividido por ΔT. Velocidade média é ΔS por ΔT, né, galera? Aí isso daqui vai dar, ó, 13,9, que é aproximadamente, viu, galera? A velocidade, 3,8, 3,9, é igual a 120 mais L, dividido por 15. 120 é o comprimento do trem. Aí vai dar o que, galera? Se eu passar o 15 que está dividindo multiplicando, 13,9 vezes 15 é igual a 120 mais L. Agora é só passar o 120 que está somando para o outro lado, subtraindo, e eu vou ter que 208,5 menos 120 vai dar o comprimento da ponte, que é aproximadamente aí 88,5 metros. Tudo bem, galera? Alternativa B, esse é o comprimento aproximado da ponte. Beleza, galera? Entenderam? De vez em quando, pessoal, a gente vai ter que considerar o tamanho dos móveis, principalmente quando for barco, trem, caminhão. O tamanho daquilo que está se mexendo vai importar, tá bom? Quando o tamanho daquilo que está se movendo importa, é chamado corpo extenso. Quando não importa, é chamado partícula ou ponto material, tá bom? Beleza? Galera, é isso então. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Espero que tenha sido uma introdução boa para vocês dessas aulas, tá bom? De velocidade média. Na aula que vem a gente continua dando cinemática e bons estudos a todos, tá bom, galera? Foi um prazer.